O galardão não entraria aí entre nas boas obras, não? O galardão é o seguinte, irmão Miro, a Bíblia fala de um galardão, que é um prêmio que nós receberemos. Não fala exatamente qual, né? Nós não sabemos, assim, que tipo de galardão. Se vai ser, por exemplo, um apartamentozinho mais perto do trono de Deus, né? Ou uma kitnet mais distante, né? A periferia. Nós não sabemos, né? A Bíblia não especifica necessariamente um galardão. Nós entendemos que há prêmios, há galardões, há recompensas, né? Mas a Bíblia não especifica esse tipo de recompensa. Muito pelo contrário, né? Quando teve aquela situação lá de uma mãe que chegou para Jesus, falou: Senhor, deixa meus filhos sentar perto do Senhor, né? Que já tinha ali uma barganha, um tráfico de influência, né? Para tentar. Você vê que essa politicagem sempre existiu, né? Até com Jesus tentaram fazer isso. Não, é meu parente aqui, vê se o senhor consegue encaixar ele lá, né? E Jesus falou: não, no reino de Deus não é assim. No reino de Deus não é dessa forma, né? Então a gente entende o seguinte, que o galardão ele é algo diferenciado. Nós não sabemos o que é, mas ele não tem a ver, aí é onde eu respondo ao senhor, ele não é para a salvação. Ou seja, não é porque eu fiz algo que eu serei salvo. É depois que eu fui salvo, aí sim, eu vivo de acordo com a vontade do Senhor, eu me torno obediente ao Senhor, não pelo meu esforço, mas pela graça de Deus que atua em mim. É a graça que frutifica, né? Então, é o fruto do Espírito que, estando em mim, me faz obedecer ao Senhor. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, eu não estou querendo dizer que o galardão serve para salvação, sim. Não é isso? É que talvez o galardão seria pelas obras realizadas depois de ser salvo. Sim. Não sim. pela... Sim, não para ser salvo, né? Mas como uma recompensa àqueles que foram fiéis ao Senhor, né? Fiel até a morte. Exatamente, é isso mesmo. Nesse sentido, sim. Quer acrescentar aí, Dalmai, por favor? Eu vi que você abriu o texto bíblico aí, acho que você quer falar alguma coisa. Eu não me lembro agora qual é o texto, mas a palavra de Deus nos diz que Deus não é injusto para deixar sem a recompensa, devida recompensa, aquelas obras que nós praticamos. Nós não devemos praticar por recompensa. A nossa recompensa é a glória do nosso Deus, né? Mas Deus, Ele não é injusto, Ele recompensará todas as nossas obras. E aí nós prescrutamos, né, a respeito do que poderia ser esse galardão. Eu ouvi o John Piper falar uma vez a respeito desse galardão. Ele entende o galardão como sendo uma espécie de gradação na comunhão com Deus. É a maneira como o Piper ele entende o galardão. Então, algumas pessoas elas experimentarão uma gradação na sua comunhão com Deus em função de elas terem realmente, por terem crido em Jesus, dedicado a sua vida totalmente ao serviço dele, para a glória dele, né? Nós temos Hebreus capítulo 11, homens e mulheres que pela fé obtiveram um bom testemunho de haver agradado a Deus, homens dos quais o mundo não era digno deles. Muitos deles não receberam aqui na terra a recompensa ou nem mesmo a totalidade das promessas que eles haviam crido, né, da parte de Deus, mas certamente eles estão com Deus. E aí Piper entende dessa maneira que são gradações nessa intimidade com Deus por toda a eternidade. Ele não entende como nada, um presente que você vai ganhar lá, uma casa melhor, hein? Então essa é a visão dele. Vai acrescentar também, mas não é nada material. Agora, é claro que as obras, irmãos, ainda que elas não sejam contadas para a salvação, as obras como confirmação da fé, elas são importantes. Mateus capítulo 25, Jesus Cristo vai dizer: olha, eu estava com fome, vocês me deram de comer,
eu estava com sede, vocês me deram de beber, eu estava nu e com frio, vocês não me vestiram, estava preso, vocês não me visitaram. E a pergunta é: quando foi que nós estivemos nessa situação e nós não fizemos nada? Quando vocês deixaram de fazer a um desses meus pequeninos. Mas a ideia é: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. A ideia é uma pessoa que verdadeiramente tem Jesus como Salvador, tem Jesus como Senhor da sua vida. Quem dirige a sua agenda, quem determina como é que ele vai gastar o seu salário, o seu dinheiro, como é que ele vai gastar o seu tempo, é Jesus Cristo. Se Jesus é Senhor da vida dele, então ele consagra, a sua vida é uma vida consagrada a Deus. Ele trabalha lá no seu trabalho para a glória de Deus. Seu casamento é para a glória de Deus. Ele estuda para a glória de Deus. Como o Piper fala, ele toma um suco de laranja para a glória de Deus. Tudo que ele faz para a glória de Deus. Deus não vai deixar sem a devida recompensa. Reverendo Noel, só antes do Talmai falar, o texto que o senhor citou é Hebreus 6, logo depois daquela situação lá dos apóstatas, né? Aí o texto diz assim: quanto a vós outros, ou seja, os crentes, né? Todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos, né? Então é o texto que o reverendo Noel citou, Hebreus 6, 10. Sim, Talmai. É para completar com uma piadinha, vai ficar fora do time. Mas quando o pastor Daniel falou assim, a gente não sabe se é material, e o reverendo Wendel falou, não sei se é um apartamento mais perto do centro, mais longe de Deus, mais perto do trono. Uma vez um discípulo de Jonathan Edwards perguntou se ele encontraria John Wesley no céu, né? Criticando John Wesley por ter uma teologia, digamos assim, mais pentecostal, sendo anacrônico quanto ao termo. E aí, diz que um dos discípulos maiores falou com ele assim, você não vai encontrar John Wesley no céu não, porque ele vai estar tão perto de Deus e nós tão distante. Então a ideia dele era de perto e longe. Mas olhando por uma outra faceta do galardão, será que eu não vou olhar para o meu irmão e falar assim, ele fez mais obra que eu e tal, ele é mais rico? Porque geralmente tem isso, né? Ou no mundo o pecador tem isso. A grama mais verde. A mãe do Peu, aqui, genro do pastor Denoel, ela tem uma ilustração que para mim é fantástica em relação a isso. Ela acredita no imaginário, digamos assim, abstrato da ideia de galardão. Ela fala que algumas pessoas vão ser como um copo de água, e outras pessoas vão ser como um galão de 20 litros. Só que ninguém vai estar preocupado com a quantidade de água do outro, porque todo mundo vai estar cheio até a topa. Então não vai ter esse problema de ciúme. Não há competição, né? Não há competição. Não tem. Sim, Peu. E só uma outra ilustração também que eu gosto bastante, um pastor muito amigo nosso, reverendo Salvador Ganhoto. Salvador. Não sei se vocês conhecem. Demais. Das antigas. Ele é músico, violinista, e ele fala que galardão para ele é como se fosse... ele assistindo uma orquestra, o regente, uma pessoa que conhece muito de música assistindo uma apresentação da orquestra, ele como primeiro violinista assistindo a mesma orquestra e o compositor original da peça assistindo a mesma orquestra. A apresentação foi simplesmente perfeita, não teve erro, não teve alteração, foi exatamente o que estava escrito. Só que a percepção das coisas, da música, nos diferentes pessoas, foi diferente. Mas todos estavam plenos, porque a apresentação foi perfeita. Então, a gente ter percepção de plenitude, dada a nossa capacidade de aprender o que está sendo transmitido para a gente. Saudade. As pessoas perceberão mais, né? Sim. Aí, então, eu penso o seguinte, é exatamente a questão da intimidade, né? Sim. Porque... na Bíblia, claramente, a gente percebe que essa intimidade com o Senhor, o próprio salmista diz, né, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, né? Então, o temor do Senhor, esta percepção da glória de Deus, eu acho que isso é o que distingue mesmo esta... Dos 12 nós temos João, que era o que tinha mais intimidade com o Senhor.
né? Os outros poderiam ter essa intimidade também, talvez, mas pelo perfil de João, ele experimentou mais. E talvez Pedro, até Tiago, por isso, João, né? Monte da Transfiguração. Os outros não perceberam isso. Sim. Eles perceberam isso. Sim, e talvez até a revelação apocalíptica, né? Sim. Tem a ver com isso aí. Muito bom, muito bom. Mais algum, irmãos? Comentário?